São Paulo tem problemão com patrocinador. Vamos falar aí sobre isso? Tem jogador voltando aí para reforçar o São Paulo para o jogo de hoje contra o Libertad. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. Hoje tem Tricolor em campo, Libertad e São Paulo, terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. E o primeiro, né? Porque eles já jogaram outro. O primeiro jogo do grupo ontem foi Alianza Lima e Tajeres. O Alianza Lima venceu, tá? Um jogo maluco lá, 3-2, e deu aí uma embolada no grupo, tá? Deu uma embolada no grupo. É verdade que o São Paulo e o Libertad tem um jogo a menos que eles se enfrentam hoje, tá? O Libertad é o líder com 6 pontos, São Paulo está em segundo lugar com 4 pontos e o Alianza Lima também tem 4 pontos, tá? E por último está o Tajeres com 0 pontos, os caras perderam os 3 jogos, 0 pontos aí, não vai passar, esquece, né? O Alianza Lima que venceu ontem e deu uma embolada aí no grupo. É o que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, cara, São Paulo não pode perder o jogo de hoje, tem que ganhar, tá? Olha só esse cenário aqui. São Paulo perde pro Libertad hoje. Libertad vai para 9. Aí fica o São Paulo e o Alianza Lima com 4, brigando pela segunda colocação, porque dificilmente vai conseguir pegar o Libertad com 9. Entendeu? Faltando 3 jogos aí. Então, hoje, cara, pode ser até que o time não vença, mas tem que arrancar pelo menos um empatezinho lá. Tá? Na pior hipótese, pelo menos um empatezinho lá, porque se a gente empata hoje, a gente tem condição, com os 3 jogos seguintes, de passar o Libertad, né? Que vai ter um confronto contra eles no Morumbi. Então, o que não pode acontecer hoje é perder, tá? Porque se perder, irmão, a primeira colocação aí fica quase impossível de pegar, tá? Verdade aí é essa. O São Paulo está em Assunção. O Tricolor chegou à capital do Paraguai nesta terça-feira à noite para a partida contra o Libertad, válido pela terceira rodada da Libertadores da América. O São Paulo chegou a Assunção, ainda sem os seus 2 principais jogadores, Oscar e Lucas, né, que estão ainda se recuperando aí de suas respectivas lesões. Quem também está fora, que a gente também já havia comentado ontem, é o Arboleda, tá? Ele também está fora e nem sequer aí viajou para Assunção para o jogo de hoje, né? O Arboleda que ficou de fora de alguns jogos, aí, né? Se você pegar os últimos jogos do São Paulo, aí alguns ele ficou de fora por causa de uma sobrecarga muscular. Ele fez exame depois do jogo contra o Alianza Lima, onde ele saiu no intervalo. Não foi diagnosticado nenhuma lesão, mas uma sobrecarga. Uma sobrecarga aí, né, que foi suficiente para deixar ele de fora de alguns jogos. E hoje vai ser mais uma partida que ele vai estar desfalcando o São Paulo. Mas tem um jogador aí que não jogou contra o Santos, que volta hoje para reforçar o São Paulo. Em contrapartida, o técnico Luiz Belgia vai contar com o retorno de Alan Franco ao time titular. O defensor não enfrentou o Santos pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, tá? Então o Alan Franco, volta aí para o jogo de hoje, né? Vamos ver o que o Luiz Belgia vai fazer. Vai voltar com linha de 3 zagueiros, né? Se vai ser Alan Franco e Sabino no linha de 4, se vai ser Alan Franco e Juan Tressolde, né? Quem não jogou também no jogo contra o Santos foi o Sabino, né? Pode ser que ele poupando o Alan Franco e o Ferrarese contra o Santos, os dois voltem hoje como titular. Acho que o mais normal é do Zubeldia fazer isso aí, tá? Então o Alan Franco volta aí para o jogo de hoje contra o time do Libertad. E teve uma galera lá para receber o São Paulo, olha aí. Com o apoio de diversos torcedores, a delegação do São Paulo chegou no início da noite desta terça-feira no hotel, onde ficará concentrado para o jogo contra o Libertad. Durante o dia, inclusive, diversos voos do Brasil com destino à Assunção viajaram tomados por São Paulinos, tá? Então teve uma galera, rapaz, que chegou lá ontem, né, para fazer aquela recepção no hotel do São Paulo, entendeu? Muitos voos aí, né, que saiu do Brasil para Assunção, tá? Com muitos e muitos torcedores do São Paulo que vão para Assunção, né, que foram, né, para Assunção aí, para poder acompanhar o jogo de hoje aí, lá no Paraguai, tá bom? A Conmebol aí, rapaziada, tá divulgando agora, eu não sei, eu não me lembro de da Conmebol ter feito isso aqui nas outras edições da Libertadores, né? Mas enfim, esse ano tá fazendo, que é aí, cara, divulgar os uniformes, né, um dia antes da partida aí,
E o São Paulo, tá? Surpreendentemente, pelo menos eu fiquei surpreso, vai jogar hoje com o uniforme que eu acho que nunca jogou, tá? Pelo menos na combinação. São Paulo vai jogar hoje com o uniforme número 3 do ano passado, que é aquela camisa vermelha com preto, que tem uma polêmica gigantesca, né, cara? Muita gente falando que ficou feia, que não sei o quê. São Paulo vai jogar com aquela camisa, com o calção e o meião branco, tá? Por isso que eu falei que essa combinação, acho que o São Paulo nunca jogou. Porque se você for pegar os jogos do São Paulo, quando o São Paulo jogou com esse uniforme 3 do ano passado, era, se eu não me engano, o meião era preto e vermelho também, né? E o calção branco. Mas hoje vai ser só a camisa vermelha e o calção e o meião aí branco. Acho que essa combinação é a primeira vez que o São Paulo vai utilizar ela aí. Não entendi o porquê que o São Paulo não joga com o uniforme número 2, né? Que é o tricolor, né? O listrado. Aí não sei por qual motivo, tá? O Rafael vai jogar com o uniforme azul, tá? O uniforme tradicional é aí. O time do Libertad vai jogar com o uniforme listrado, mas é preto e branco, tá? Uniforme preto e branco aí. Não sei se, né, por ser listrado também confundiria com o listrado do São Paulo, né, que por ser vermelho, acho que deve ser por causa disso. Tá? Então, essa aí vai ser a combinação de uniformes do São Paulo para o jogo de hoje. Levando em consideração que a listrada do São Paulo, além do vermelho e branco, tem o preto também, deve ser por isso também, né? Porque o deles é preto e branco, então deve ser por causa disso aí, né? Enfim, vamos ver o São Paulo jogar hoje com uma combinação de uniforme diferente do que a gente está acostumado aí, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada, vamos entrar agora aqui no assunto complicado, tá? Que tá dando o que falar aí, que é sobre o problema do São Paulo aí com a patrocinadora Master, tá? O São Paulo, que o men já comentou, rescindiu o contrato, ou tá rescindindo, né? Porque tem algumas coisas aqui pra gente comentar aí sobre essa rescisão aí da Viva Sorte, né? Que é uma das patrocinadoras do São Paulo. E do jogo contra o Santos, que foi o último, foi o primeiro jogo que o São Paulo jogou aí sem, né, a Viva Sorte aqui no ombro, que era onde estampava a marca aí na camisa do São Paulo, tá? Informação aqui do blog do São Paulo. São Paulo deve processar patrocinador. O São Paulo perdeu a paciência com a Viva Sorte após os problemas ocasionados com mudanças de foco, razão social e atividade. O grupo que hoje tem uma bet no escopo virou problema para clubes que tenham patrocínio com eles. Isso aqui é curioso porque ontem eu estava olhando no Twitter, rapaz. Além do São Paulo tá rescindindo aí com a Viva Sorte, eles vão rescindir também com o Corinthians, tá? Vão rescindir também com o Corinthians e pode ser que rescindam com outros clubes também. Isso porque os caras fizeram aí, né, uma casa de aposta, né, com a Viva Sorte, Bet, não sei o que lá, que eles botaram Viva Sorte, criaram uma casa de aposta. E como o São Paulo tem a Superbet, tem o conflito de interesse. E evidentemente o Superbet não gostou disso, por isso que teve aí essa rescisão contratual, tá? O São Paulo encerrou o contrato com a Viva Sorte por conta de problemas causados e está calçado juridicamente. A empresa tem que pagar uma multa bem alta pelo descumprimento de acordo e rompimento forçado do contrato, tá? Então, o que parece, o São Paulo tem boa chance aí, né, de receber uma multa pela rescisão contratual. O blog do São Paulo apurou que a empresa está fazendo um jogo duro e a briga pode ser longa. Entretanto, o São Paulo está confiante em conseguir vencer o processo com tudo que juntou. Inclusive as tratativas e diálogos após a mudança de razão social e atividade, tá? Quando saiu essa informação aqui, eu fiquei me perguntando o seguinte: como é que o São Paulo vai receber uma multa se que foi o São Paulo que rescindiu o contrato, né? Geralmente, então, se o São Paulo que rescindiu, o São Paulo que tinha que pagar a multa, né? Mas tem alguma coisa que a gente não sabe, que a Viva Sorte descumpriu aí alguma coisa que está no acordo, como o blog do São Paulo colocou aqui, ó. A empresa tem que pagar uma multa alta pelo descumprimento do acordo e rompimento forçado do contrato. Então, quando a Viva Sorte faz aí uma casa de aposta, né? Isso aí descumpriu alguma coisa no contrato, né? Que vai fazer aí eles pagarem a multa pelo rompimento do contrato. Eles não sabem o que exatamente, mas tem alguma coisa. Alguma coisa eles infringiram aí do contrato para eles poderem pagar essa multa aí para o São Paulo, tá bom? A gente já comentou muito sobre a situação desse patrocinador
tá? O Alexander Vieira coloca aqui que é o seguinte, ó. O São Paulo fechou acordo com eles no ano passado, tá? Olha só. O acordo entre São Paulo e Viva Sorte foi formalizado em agosto de 2024. Agosto de 24. De agosto até o fim do ano, 2024, São Paulo recebeu aí 7 milhões e 800 mil reais, tá? Para 2025 e 2026, o São Paulo ia receber aí 18 milhões e 600 mil reais, tá? Em cada ano, tá bom? Né? Eles pagam isso aí por ano pro São Paulo. Agora que o São Paulo deixa de receber esse valor, né, que daria mais ou menos 37 milhões, né, contando o que o São Paulo teria para receber em 25 e 26, juntando tudo dá pouco mais de 37 milhões aí de reais, né, que era de mais 2 anos de contrato que tinha aí com a Viva Sorte, né? Então o Sport fez um acordo com a Viva Sorte, né, e a grande parte do valor do contrato o São Paulo nem recebeu ainda, entendeu? Então, cara, é um problema isso aí, né? Pode ir para a justiça, né? O São Paulo deve processar aí a Viva Sorte, né? Por descumprimento aí do acordo, né? Tá dando um problema gigante aí. Como eu falei, ontem a informação, o Corinthians também vai rescindir o contrato aí com a Viva Sorte, tá? Justamente por causa desse conflito aí. O Corinthians também tem uma casa de aposta com uma Master, né? E por esse motivo aí também vai ter a rescisão de contrato. Tem outros clubes também que tem um acordo com a Viva Sorte e que também tem um outro contrato de patrocínio com casa de aposta. Então, cara, isso aí dá um conflito de interesse brabo, tá dando uma confusão aí com vários times aí, né? Depois que a Viva Sorte criou essa casa de aposta aí, né, cara? Então, complicado isso aí. Vamos ver onde esse negócio vai parar. O Globoesporte.com trouxe informação aqui também, no mesmo sentido do blog do São Paulo. Olha aí. O São Paulo cobrará o valor da multa rescisória prevista em contrato com a Viva Sorte. Né? Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, né? Nas próximas semanas aí, o que vai sair em relação a isso aí, porque pode ser que vire uma novela, né? Essa rescisão de contrato aí. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, tá bom? E hoje, rapaziada, tem São Paulo em campo, tá? E o Ferreirinha pode atingir uma marca aí no São Paulo hoje contra o Libertad, que não acontece desde 2022. Olha aí. Ferreirinha tenta repetir feito de Luciano em 2022. Ele fez 2 gols contra o Alianza Lima, um contra o Cruzeiro, um contra o Botafogo e um contra o Santos. Em 4 partidas consecutivas, ele marcou 5 gols. Então tem 4 jogos consecutivos que o Ferreirinha faz aí gols, né? Que ele deixa o gol dele aí. Olha que interessante. Diante do Libertad, o atacante buscará marcar pelo 5º jogo seguido. Algo que no elenco atual do São Paulo, o atacante Luciano apenas conseguiu fazer na temporada de 2022. Então, se ele marcar um gol hoje, pelo menos um golzinho, o Ferreira vai para o 5º jogo seguido fazendo gol. O último a fazer isso foi o Luciano em 2022. Só que o Luciano fez esse 22 em 6 jogos consecutivos, tá? Ele fez aí 2 gols, Luciano, em 2022, contra a Universidade Católica, 2 contra o Atlético Goianiense, 1 contra a Universidade Católica, 1 contra o Palmeiras, 1 contra o Fluminense e 1 contra o Internacional, tá? Então, em 2022, o Luciano fez aí gols em 6 jogos consecutivos, entendeu? E se o Ferreirinha fazer hoje, vai para quinto jogo, marcando gol. Aí, então, cara, é uma fase aí espetacular que vive o Ferreirinha, né, cara? E que, assim, a gente comentou muito depois que o Oscar e o Lucas se machucou, que era o momento aí do Caleri e do Luciano chamar a responsa e ser os caras do time do São Paulo, já que o Lucas e o Oscar estavam fora. Acabou que não aconteceu, né? O Caleri vem bem mal aí, tanto que o Caleri, né, infelizmente acabou se machucando, mas vinha muito mal antes de se machucar. O Luciano também não só tá mal, como virou reserva, né, cara? O Lucas Feira, o Matheus é titular e o Luciano é reserva. E quem vem sendo o protagonista, o cara, é o Ferreirinha. Entendeu? O Ferreirinha vem sendo o cara aí, e hoje ele pode chegar ao 5º jogo aí seguido, marcando gol pelo São Paulo, né? Coisa que não acontece desde 2022, quando o Luciano marcou em 6 jogos consecutivos. Impressionante. Inclusive, não tinha noção disso aqui não, cara, que o Luciano fez gols em 6 jogos seguidos em 2022. Isso é muita coisa, mano. Muita coisa aí, né? O futebol ainda cada vez mais equilibrado, mais competitivo aí. É bem difícil você conseguir fazer isso aí, né? Mas enfim, o Ferreirinha faz um gol, não. O mais importante de tudo é o São Paulo vencer aí
o jogo. Nós podemos vencer o jogo, seria espetacular, porque se a gente vencer hoje, a gente já passa o Libertad, né? Eles têm 6 pontos, a gente tem 4, se a gente vencer, a gente vai para 7, já ultrapassa eles aí de forma imediata nessa rodada. O que não pode acontecer é perder, velho. Não pode perder de forma alguma esse jogo aí, tá? O São Paulo não pode perder de forma alguma, tá bom, meu parceiro? Vamos avançando aí. E hoje é o dia, rapaz. Hoje é o dia aí, além do São Paulo entrar em campo, hoje é o dia que o Caleri vai realizar sua cirurgia. O atacante Caleri passará na manhã desta quarta-feira, hoje, por uma cirurgia para correção de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, tá? Então, hoje pela manhã, né, daqui a pouquinho aí, o Caleri vai fazer a sua cirurgia, aí depois de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Muito triste o que aconteceu com ele, né, cara? A gente já comentou bastante aqui sobre isso, que apesar dele estar muito mal, cara, né, perdendo pênalti, né, quando faz gol estava impedido, foi expulso contra o Galo. Tipo assim, vinha muito mal, ele vinha fazendo um jogo aí pior que o outro, mas não dá pra gente comemorar que o cara se machucou. Ele é um jogador muito importante, a gente queria que ele fosse pro banco porque ele tava merecendo, mas não pro cara se machucar, né? Então, ele vai fazer a cirurgia hoje, né, cara? Que dê tudo certo na cirurgia aí do Caleri, que ele possa voltar o mais rápido possível para poder reforçar o São Paulo, porque é tanto jogador fora, tanto jogador machucado, que qualquer um que voltar antes de lesão já vai ser importante, entendeu? Apesar que o Caleri, evidentemente estou falando isso, mas a gente sabe que o provável é ele voltar só ano que vem, entendeu? O provável é ele voltar só ano que vem realmente, né? É de 6 a 9 meses aí até ele voltar a jogar, né? Voltar a treinar aí. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, falou, tamo junto e saudações tricolores.